Olá, bem-vindos António José Teixeira, Nuno Santos, Ricardo Costa. Agradeço imenso terem aceito o meu convite para termos assim uma suculenta conversa sobre esta coisa da informação. Vocês já fizeram tudo, notícias, reportagens, entrevistas, saíram-se bem ou tão bem que foram convidados a reger as orquestras da informação da RTP, da TVI e da SIC. Portanto, são uma espécie de maestros informativos. Eu queria saber, estão a reger a orquestra, eu queria saber exatamente o que é que isto pressupõe e o que é que isto reclama. São duas coisas distintas. Ricardo, comece por si. Eu começo já primeiro por um enquadramento ou uma correção. Eu hoje em dia, quem está na nossa posição, a ideia de que fizemos tudo não é verdade. Porquê? Porque fizemos tudo, se quisermos, nos padrões, ou eu fiz tudo nos padrões, se quisermos, nos padrões anteriores. Eu, hoje, com a digitalização das redações, eu nunca trabalhei no terreno com os atuais meios com que trabalham a maior parte dos jornalistas. E isso não é necessariamente um problema, mas é uma limitação e é sobretudo uma condicionante. Não é que não estou a dizer isto por uma questão de humildade ou de falsa humildade. Não, é de reconhecimento. E isso é uma questão importante. Por exemplo, eu por exemplo, estive nos períodos, eu estive no Expresso, na SIC, depois no Expresso e depois na SIC. Quando voltei agora à SIC, agora já foi em 2016, eu tinha estado 7 anos no Expresso. E quando voltei à SIC... Era outro mundo. Era outro mundo. O salto tecnológico que a redação tinha dado, como as outras redações deram, do ponto de vista de como é que se gera o vídeo, toda a informação que chega a uma redação, como os jornalistas todos, ou quase todos, editam em computador. Como todo o ecossistema funciona, era radicalmente diferente. E nesse mundo eu nunca fiz tudo, nem de perto nem de longe. Sim. E isso é uma questão que às vezes me... Não, pode condicionar ou pode... Não, mais do que condicionar obviamente eu percebo e tento perceber como é que as coisas todas se fazem. Isso não é difícil o perceber, mas é diferente o perceber de fazer. Por isso é que acho que porque é que este ponto é importante? Porque se quisermos há 40, 50 anos ou mesmo há 30, era possível alguém estar neste mundo e que tivesse feito uma vida, que tivesse sido repórter ou que fosse, etc. Pronto, podia ter, não interessa, que chegava ou que era convidado a alguns a ser diretor, era mais fácil que tivesse feito tudo. Hoje isto é praticamente impossível porque o salto tecnológico que se deu nos últimos 15, 20 anos é brutal. Já lá vamos depois ao resto do que pressupunha também a minha pergunta. António José Teixeira, o facto de estar a dirigir uma estação televisiva leva-o a concordar com a pertinência ou a achar pertinente o que disse o Ricardo Costa? Desta diferença? Sim, em geral, sim. Eu, quando olho para trás e pensando que a minha primeira experiência, para além daquelas quase redações para pequeninos jornais que a gente fazia quando ainda andava a estudar, mas o meu primeiro contacto com uma rádio, que era uma rádio de onda média, com um emissor, com umas válvulas que quando aqueciam muito, corria mal. E imaginar que havia uns gravadores de cassetes que a gente tinha um cabo e desmontava um telefone fixo para fazer a ligação com esse cabo ao telefone e, portanto, poder transmitir algo que tínhamos gravado. Para aquilo que é hoje e para os vários instrumentos à nossa disposição, para aquilo que é estarmos aqui no Observador e olhar que estamos num estúdio, num observador que faz texto, que faz online, que faz rádio, que faz também vídeo. Portanto, tudo isto mudou muito. Nós vivemos a ritmos diferentes. Eu trabalhei num vespertino, que é uma coisa que já na altura estava em decadência e veio a desaparecer. Já não fazia sentido. Nós vimos nascer telemóveis que não existiam antes. Portanto, do ponto de vista tecnológico, houve muitos saltos que nós vivemos, uns mais, outros menos, com experiências obviamente diferentes, mas isto continua a mudar muito e hoje talvez a ideia permanente é de que há muitas coisas que nós conseguimos fazer de modo próprio, mas a maioria delas funcionam em equipa, em interdependência, com muitos elos, às vezes muito complexos, não apenas pela tecnologia, mas por as ligações que é preciso fazer entre várias especialidades que concorrem para fazer comunicação, para fazer televisão, particularmente, que é o meio que agora aqui nos traz. E, portanto, estes saltos são enormes. O que têm em comum, e há uma
algo comum e que nos caracteriza a todos, é que nós continuamos a ser jornalistas e continuamos a ter critérios que pois não... eu que ia não- aí, exatamente. que se tornaram, Já vou ao porventura, critério. mais difíceis, mais complexos também eles, mas que no essencial é pressuposto não terem mudado e nós continuarmos a defendê-lo. O bom jornalismo continua com as ferramentas disponíveis a ser uma necessidade e a ter padrões Uma que não necessidade mudaram. imperiosa. Exatamente. Nuno Santos, você dirige a CNN e a parte informativa da TVI. Ou seja, o que eu queria saber é, face àquilo que é a informação, qual é a diferença que lhe exige estar atento a uma estação que é noticiosa por definição e natureza e a uma que é generalista? Há diferença ou a informação é sempre, tem a parte de leão e é secundário o meio que a transmite? Não, há a diferença, antes de mais, obrigado pelo convite, há uma diferença entre aquilo que nós pensamos, escolhemos e colocamos no ar ou na operação digital para, digamos, o target do cabo e aquilo que fazemos para a antena generalista. Claro que há muitos pontos coincidentes, mas um público e outro público são distintos. Em qualquer dos casos, talvez valha a pena dizer isto. Enquanto no meu caso, nós, no fundo, temos duas marcas e fizemos esta escolha há cerca de um ano, mas na essência nada distingue muito o meu trabalho, julgo Sim. eu, do António ou do Ricardo. Isto é, Sim. nós temos uma redação central que depois tem que produzir, escolher e distribuir para as suas diferentes plataformas. E é por isso é que Sim. eu fazia essa pergunta. E em que é que consiste, e como é que se produz, e quem distingue, quem separa? É a natureza. Vamos ver, aí eu acho que, concordando que de facto a mutação tecnológica introduziu uma grande diferença entre a maneira como nós trabalhamos hoje e a maneira como nós trabalhávamos, quando Sim. qualquer um dos três Mas começou. chegou às redações. Depois há coisas que não mudaram, e felizmente não mudaram, isto é preciso hierarquizar as notícias, pensar quais são aquelas que têm, eu vou dizer uma série de coisas que, sendo óbvias, é bom dizê-las, quais são aquelas que merecem acompanhamento em direto, quais são aquelas que merecem tratamento mais distanciado, analítico, a maneira como, hoje em dia, os próprios noticiários das 8 da noite são pensados é um pouco diferente de como eram pensados há 10 ou há 20 anos. Porquê? Porque às 8 da noite, quando as pessoas ligam a televisão, na verdade, muitos de nós, eu não vou dizer todos, mas vou dizer muitos de nós, já tivemos contacto com as notícias do dia. Claro. E por isso é que os noticiários das 20 ganharam também um lado de maior aprofundamento, de maior análise, de maior enquadramento, digamos assim. Eu pergunto agora uma coisa, em função daquilo que estava aqui a olhar para o papel, porque vou saltar uma pergunta exatamente em função do que o Nuno disse, e agora novamente para o Ricardo. Que exato papel é que o Ricardo tem como diretor da estação no agendamento do dia? Tem total porque é você que decide, tem parcial porque delega? Não, tenho pouco. Tem pouco? Tenho pouco. Tem em quê? Por exemplo, tem no telejornal, que é a coisa Não, talvez eu tenho mais... pouco. Atenção, eu tenho aqui dois tipos de condicionantes. Condicionantes não é a expressão correta, mas se quisermos vamos deixá-la. Uma puramente funcional, porque eu acho que uma redação grande que tem estas várias frentes, não é? Seja a frente de televisão generalista, que continua a ser uma força muito centrípeta numa redação, porque puxa muitos meios, muitas pessoas, muito tempo, muito trabalho mais editado, se quisermos, que tem um canal de notícias que já tem 21 anos, mas continua, obviamente, a ter uma exigência brutal e que até aumentou, naturalmente, por via da concorrência, neste caso, sobretudo da CNN, que apareceu há um ano e, obviamente, alterou bastante o panorama, o ecossistema de informação em Portugal. E, por via digital, obviamente,
que com estas frentes todas, era só o que faltava que fosse eu a decidir o que é feito ou o que é que não é feito. Isso não faz sentido nenhum, porque é completamente impossível. O verbo é talvez seja impossível. mal escolhido. Não é decidir, é ter a palavra condutora, se quiser. É como, por isso eu escolhi talvez mal Então o termo eu vou maestro. explicar. Com certeza que você tem instrumentistas e solistas, e um coro, mas que é a redação. Mas... Eu nem sei se a expressão maestra é a expressão correta. Porque Pois, assim, tá bem, pronto. há dias em que a minha intervenção até é mínima e quando eu digo isto não é porque eu depois fico com os pés em cima da mesa a descansar, embora até me pudesse dar jeito de vez em quando. Estou a dizer é porque as coisas correm bem, estão a correr bem, estão quem... Eu costumo dizer manda quem está, não é? E porque eu gosto muito de dizer essa expressão na redação. E porquê? Porque há editores, porque há coordenadores, porque há jornalistas e as coisas fluem normalmente. Depois, obviamente, que há situações em que eu estou lá no dia-a-dia e, obviamente, há situações em que tenho que intervir. Esta, se quisermos, é a primeira condicionante. Condicionante que é uma boa condicionante. É uma redação, é uma estrutura que tem várias pessoas a pensar as suas várias... Nós usamos áreas, agora aquelas sim. pessoas, os outputs, não é? Eu não gosto muito dessas expressões, mas são a televisão jornalista, a televisão de cabo, o digital, as pessoas que estão a pensar grandes reportagens que são feitas para daqui a 3, 4 meses e por aí fora. Depois eu trabalho numa direção que é uma direção colegial, não é? Que são 5 pessoas, somos 5 pessoas, e nessa direção há há pessoas que tratam mais desta área ou tratam mais daquela, falamos todos uns com os outros, mas há bastante autonomia, por isso é que eu digo, há muita coisa que está a ser feita que eu não sei. Que flui. E que eu, mas felizmente não sei e faz todo sentido que não saiba. Há coisas importantes que devo saber. Pronto, se a primeira... eu disse uma condicionante, mas na verdade são 3. Depois há uma outra condicionante que é, quer se queira, quer não, quem está nestas funções tem depois uma componente de gestão, também não gosto muito da expressão, mas acaba por ser essa, que tem a ver com contas, com resultados do ponto de vista financeiro ou do ponto de vista orçamental. E isto é importante porque não há muito a fazer. E também é importante porque eu acredito, e partilho da ideia do meu patrão, conhece bem, que é de que é muito difícil haver independência jornalística sem haver independência económica. Sobretudo, não estou a dizer que não haja um ano ou dois em que uma empresa possa ter resultados negativos e não consiga ser independente. Mas a premissa Mas a premissa, e eu já estando nisto há muitos anos, acho que longo prazo para órgãos de comunicação social que se mantêm, e não os que aparecem, que desaparecem ou que se mantêm e são, apesar de tudo, perenes na sua qualidade de entrega, não é aqueles que, de repente, como já apareceram muitos, fazem grandes fogachos, jornais, etc., durante um período e depois, ao fim de 3 anos, ninguém já percebeu o que é que eles cá estão a fazer, mas quem tenta manter alguma perenidade é quase impossível conseguir fazer, para não dizer que é impossível, se não tiver independência económica. Portanto, essa é a segunda. A terceira é completamente pessoal, que é, eu hoje em dia, por razões pessoais e familiares, estou muito afastado do dia-a-dia, sobretudo tudo que tem a ver com política ou notícias mais políticas, estou mesmo cada vez mais afastado. Então aqui eu tenho que fazer uma pergunta que aliás envolve um certo reconhecimento que eu penso que é geral, da delicadeza que possa por vezes surgir no ato da sua profissão, que é o ser irmão do Primeiro-Ministro, e de um Primeiro-Ministro que está permanentemente nos ecrãs, connosco. Um bocadinho menos que o Presidente, mas quase tanto. Não, exatamente. Eu, por acaso, é difícil. Eu, por acaso, como também sou rápida, estava a pensar, não, o Marcelo Rebelo de Sousa ainda é mais rápido, mas seja como for, estamos a falar do Primeiro-Ministro António Costa. Foi difícil. Houve uma vez que eu me lembro que ele telefonou a perguntar: vês algum inconveniente em que eu pode chocar com a tua profissão? Nunca mais me esqueci disso. Foi há muitos anos e depois foi numa altura em que ele não chegou a avançar para a liderança. Estamos a falar, portanto, há um bom par de anos. O que interessa é esse gesto. Causa-lhe, quando você diz estou afastado por razões, etc., mas disse familiares... É condicionado. Sim. É uma condicionante. Pronto. Você entende que não deve estar num debate onde se discuta uma atitude, não é só um isso, gesto, às vezes até a certas alturas, em reuniões de editores, alturas há situações em que eu não me manifesto, ou saio até, não estou lá naquele dia, para não haver nenhum tipo de constrangimento, que não há, atenção, e que não há, embora as pessoas que trabalham lá é que devem dizer isso, não sou eu. E, portanto, há certas alturas em que eu me afasto mais disso, ou afasto-me bastante, tem a ver com isso. Mas isso é uma condicionante muito específica. Sim, com a qual você convive aparentemente muito bem. Vou convivendo, e de uma forma como eu já disse, até ao dia. Pode haver um dia em que, eu já disse isto, não vale a pena fazer disso uma grande questão, tenho isto dito muito claramente, aliás já disse aqui uma vez ao João Miguel Tavares. Pois quando vieram, eu sei que vieram os três. E disse outro dia num podcast do Dr. Balsemão, que é no dia em que, se houver uma coisa que cause ou
uma coisa que ou prejudique brutalmente a imagem da redação da SIC ou a condicione, ou seja uma situação insustentável do ponto de vista familiar, sou eu que deixo o que estou a fazer, Exatamente, não é o é Primeiro-Ministro que vai deixar de ser toma. Primeiro-Ministro. Portanto, parece-me evidente isso. Bem, está explicado que a palavra maestro talvez não fosse a mais apropriada, que a técnica, que a evolução tecnológica e informática introduziu uma diferença que é maior do que talvez os espectadores em casa se apercebam do que ela exige, até de mais agilidade e de maior conhecimento, mas apesar de tudo, agora perguntei para o António José Teixeira, o alinhamento de um telejornal é uma coisa que é importante, toda a gente sabe, seja feito por equipas, flua ou não flua, maior ou menor, com a presença ativa do diretor de informação. O que eu queria perguntar é, não é a mesma coisa ao dia do que um telejornal? Que coordenadas devem, na sua opinião, reger o alinhamento de um telejornal? Podem ser várias coisas, por isso é que... Posso ainda pegar na questão Pode, anterior? pode, por amor de Deus. Eu não me esquecerei dessa também, espero. Sim. Eu acho que um diretor de informação numa empresa como, enfim, elas são diferentes, as três que aqui estão, mas todas têm compromissos bastante largos. Eu na RTP tenho, digamos, uma diversidade de entrega de informação por vários canais, plataformas, muitos canais. E são muitos. Muitos, e, portanto, muitos, talvez obviamente que mais. nós não podemos, o Ricardo dizia isso em relação à SIC, eu também quando estive lá tinha uma experiência parecida ou equivalente, e na RTP não é muito diferente. Nós trabalhamos com equipas e trabalhamos numa base de confiança e de autonomia que também é responsabilização. E, portanto, quando falamos de um jornal ou de um programa informativo, há ali responsabilidade, há trabalho de equipa, e eu faço questão de participar o mais que posso, dentro das horas do dia, em reuniões, a reunião do telejornal, ou a reunião do dia, ou a reunião da noite da RTP3, e sempre que posso participo, mas essas reuniões são conduzidas por quem coordena esses espaços. Obviamente que não abdico da minha intervenção e de contribuir para a discussão, Claro, como é que podemos tratar este assunto, o que é que ele implica ou não, alguma reflexão sobre o que fizemos e o que estamos a programar ou a planear fazer, e portanto sou jornalista e não abdico disso, obviamente, e trabalhamos todos e debatemos todos. Um alinhamento de um telejornal é um alinhamento que procura uma diversidade, isto é, que procura ser um retrato do dia, seja para um público que não teve muita informação ao longo do dia, ou mesmo para um público que foi tendo, digamos, as notícias principais, mas que precisa de perceber melhor o que aconteceu, ou porque damos contexto, ou porque discutimos e analisamos, e portanto... Ou porque acrescentam. E que acrescentamos. E, portanto, o jornal tem, sobretudo, essa preocupação de variedade, não falhar as notícias importantes do dia, digamos, de falar de economia, de política, de internacional, de cultura, de desporto, e, portanto, gerirmos o melhor possível esse tempo. O telejornal, no caso da RTP, é mais pequeno e, portanto, esse exercício é um exercício muitas vezes difícil, mas que todos os dias assumimos e quem coordena o jornal o assume todos os dias. Nuno, o que é que os faz, de repente, decidirem eu vou à Antena? De vez em quando a gente vê. Vejo o Ricardo, vejo o António José, vejo assim. O que é que há? É de repente o sentido que isto é mais grave, tem que ser o diretor, ou isto é mais importante, ou isto pode mudar alguma coisa, ou é até genuinamente a saudade de continuar vivo no jornalismo? Talvez valha aí a pena distinguir dois planos. Para sermos rigorosos, quer o Ricardo, quer o António, têm uma longa, não me interpretem mal no termo escolhido, mas tem uma longa carreira e tarimba de analistas e comentadores políticos. Que você acha que não tem? Que eu não tenho, nunca procurei, não quer dizer que não tenha opinião, tenho, aliás, e bastante fundamentada, mas nunca fiz isso. E agora até está a fazer uma vez por semana uma... Certo, mas nunca fiz isso e, portanto, achei que não era agora, por termos lançado uma marca com a força da CNN, que eu começaria a aparecer, a comentar o tema A ou o tema B. No meu caso, nas vezes em que fui à Antena, eu decidi ir à Antena nessa versão, digamos, mais analítica, em assuntos que eu sei, e que a redação sabe que eu sei,
que eu domino, sobre os quais eu tenho opinião e sobre os quais eu estudo bastante. Posso citar aqui 2 ou 3 casos, mas nem sequer é Cito um brevemente. Olha, por exemplo, agora quando houve esta crise mais recente, são várias, mas esta mais recente no Reino Unido, em que cai a Liz Truss, enfim, e que acontece o que acontece. É um tema que eu tenho acompanhado, que eu acho que domino bem, sobre o qual eu tenho bastante informação, e era 1h30 da tarde ou 2 da tarde, eu disse, eu vou à antena, e portanto, eu estou aí na primeira fila, na próxima hora para ajudar a resolver isso. Ou quando foi o caso de Angola, que é uma realidade que eu conheço bem também, o caso da morte do José Eduardo dos Santos, depois tudo aquilo que se lhe seguiu. Para dar esses 2 exemplos. Eu acho que do ponto de vista do espectador, encontrar, e agora aqui já faço uma generalização, portanto vou tentar sair da nossa própria, vou tentar sair da nossa própria situação para uma visão que eu acho que é talvez mais útil e mais completa. Eu acho que as pessoas hoje procuram muito encontrar, e aí ainda vale a velha televisão, mesmo aquela que é emitida no cabo, isto é, a CNN, a SIC Notícias, a RTP3, que as pessoas estão à procura que do outro lado alguém lhes descodifique ou acrescente alguma coisa em relação ao que já sabem ou que já viram. E também sou capaz de fazer aqui algum assentimento de culpa quando digo o seguinte: muitas vezes nós temos talvez demasiadas pessoas na antena, mas uma das vantagens que eu acho que nós temos em Portugal é essa capacidade de analisar e de descodificar a atualidade. Está bem, que interessante. Ricardo, uma coisa que há por vezes um certo mal-estar, uma certa desagrado na plateia do país, é porque não há aquilo a que eu chamaria agora, porque vocês vão perceber, a pedagogia da notícia. Por exemplo, dá-se uma notícia e ela muitas vezes não é ou contextualizada ou um bocadinho preparada. Depois, outra coisa que causa um certo desagrado e mal-estar é, por exemplo, ver repórteres, e aí eu não sei, por exemplo, se os editores, há pouco o Nuno, parece-me que era o António José que falava, e refletimos, se há uma reflexão no dia seguinte sobre alguma coisa. Por exemplo, quando há uma tragédia, eu vejo infinitas vezes repórteres a perguntarem 17 vezes à mãe de uma criança que morreu, ou de um acidente, ou de um incêndio, ou de uma catástrofe, e sofreu muito, e o que é que sentiu, muitas vezes, e depois fica-se por aí, numa espécie de boca de cena, e há mais coisas atrás. Percebe o que é que eu digo com a pedagogia da... Percebo completamente o que diz. É assim, há aqui uma questão que tem a ver com a tecnologia, mas não só. A tecnologia só tem a ver porque passou a permitir estas várias abordagens em simultâneo. Qual é a grande questão que existe hoje em dia numa redação de televisão que tenha estas frentes todas? Como hoje em dia, atenção, numa redação de jornal é relativamente parecido, porque o online é próximo do que é o direto, não é bem tão próximo. Sim, porque alguém escreve e depois publica, enquanto em televisão já está a falar, não há sequer aqueles 2, 3 minutos que pode haver aqui no Observador onde estamos, quem esteja a fazer aquilo que se chama um live blog, um acompanhamento em direto, uma coisa, apesar de tudo escreve e depois de ler é que publica, apesar de tudo tem ali 2, 3 minutos, enquanto quem está em direto. Pronto, mas o que eu isto para dizer hoje em dia é que na rádio, naquilo que era clássico da imprensa, ou que é a televisão, as coisas estão a ficar... Então, os problemas e as vantagens também, as oportunidades são mais parecidas, e isto tem tudo a ver com o tema de tecnologia. Agora, a questão que existe hoje numa redação é relativamente simples, sendo que depois é extremamente complexa. É simples de identificar e depois é complexo a trabalhar no dia-a-dia, que é, hoje em dia são exigidos ritmos completamente diferentes. Ou seja, imagina, os protestos dos miúdos que entraram no Liceu Camões, ou na Faculdade de Letras, ou no António Rui.
Muita gente criticou porque é que se está a cobrir isto ou não está a cobrir isto. Eu acho sinceramente que aí há mesmo um problema de geração, que a maior parte das pessoas que criticavam eram da minha geração ou de gerações acima, e eu acho que há aí mesmo uma falta de compreensão. Eu costumava dizer às pessoas, eu gostava de ver editar jornais do tempo de maio de 68, também iam dizer que estavam ali uns cabeludos nas universidades, porque as coisas que eles diziam eram também razoavelmente absurdas e, aliás, inatingíveis, era isso que dava graça ao maio de 68. Agora, tanto que acabou, era tão inatingível que acabou como acabou. Agora, isto para dizer o quê? Há ritmos diferentes. Há quem tem que estar lá em direto a acompanhar o acontecimento. O estar em direto não quer dizer que se esteja em cima... Eu estava a falar da forma como está. Deixe-me só explicar... Não, mas deixe-me responder à sua pergunta. Tem que estar, porque tem que estar a dizer a faculdade está ocupada, não há aula, não sei o quê. Depois pode estar em permanência ou estar só de vez em quando, pode entrevistar pessoas. Tal. Depois é natural que haja essa mesma pessoa ou outra que esteja a fazer uma reportagem que vá para o ar às 6 da tarde, ou às 8 da noite, ou às 10 da noite, e essa sim já tem que ser um bocadinho mais... Atenção, o direto tem que ter enquadramento, mas esta tem que ser mais pausada e mais enquadrada. E depois... E um bocadinho analítica. E depois... Não, aqui uma reportagem não tem que ser necessariamente analítica. Está bem, mas uma reportagem não tem que ser analítica, são coisas diferentes. E a análise e a opinião também são coisas diferentes. E depois pode haver, ou em televisão jornalista, ou em cabo, debates, entrevistas, etc. Essas sim já que têm que ser muito mais analíticas, muito mais contextualizadas, muito mais a explicar o que é que eles reclamam e depois, e até pode criticar o absurdo das coisas que reclamam porque misturam os combustíveis fósseis com as casas de banho transgénero e a expulsão de professores por assédio sem processo, nenhum tipo de processo interno. Mas nesse caso há uma palavra de um editor a chamar a atenção. Tem que haver, mas há... E tem que haver. As situações mais complicadas não são estas. As situações mais complicadas são as situações de crimes. Eu estou a pensar no público. Não estou a pensar se é complicado para si. Estou a pensar no público que vê e que gostaria de... Não, mas eu dei este exemplo porquê? Porque havia muita gente que dizia nós não devíamos fazer diretos disto. Eu acho que isso é um absurdo. Não devíamos fazer direto da... Não, isso com certeza que sim. Não, mas há quem defenda isto, mesmo dentro da redação da SIC muita gente defendia, e até se eu acho a discussão interessante. Não devemos fazer... Vocês estão de acordo que se devem fazer diretos? Sim, Braga, quem diga, por se estiverem a fazer diretos, estão a aumentar a repercussão, certo? Ok, está bem, mas... Sempre os efeitos perversos que a nossa intervenção tem, mas não pode deixar de ter. Não sei, o Nuno... Não, pega, eu já lá vou. Eu acho que a questão que a Maria João Avilés está a colocar é uma questão pertinente e muito questionadora do nosso trabalho. Eu acho. Eu tenho noção... E vem aí pior. De acordo, obviamente conversaremos. Eu acho que nós vivemos um tempo em que a instantaneidade da informação e o modo como ela circula coloca novos desafios ao jornalismo. O jornalismo, nós achamos que o jornalismo é mediação. O jornalismo é, obviamente, refletir distanciadamente sobre o acontecimento para contar a história, digamos, da forma mais correta possível. E nós temos aqui um duplo desafio que se coloca hoje. Ou entregamos o jornalismo, digamos, dito rápido, que acompanha os acontecimentos em direto, live blog, o que for, e deixamos isso para as redes sociais, e o jornalismo, digamos, só trata de uma velocidade mais lenta e depois de digerir os acontecimentos é que aparece, e acho que o jornalismo aí se condena ao desaparecimento a prazo, mesmo podendo ser útil naquilo que vai ser mais digerido, mais refletido, mais contextualizado, mais analisado. Nós não podemos deixar de recusar a frente mais ágil de resposta aos acontecimentos. E esse terreno é um terreno que tem que ter profissionais que têm regras e que é pressuposto serem jornalistas. Isso comporta riscos, comporta problemas, nem sempre as coisas correm bem. O ofício do jornalismo é um ofício imperfeito. A ideia de que o jornalismo é algo científico, no sentido em que o que dizemos hoje está acabado e não é mais questionável, isso não existe e nunca existiu, aliás. E, portanto, se há alguma coisa hoje é mais interpeladora, é ter a consciência de que nós precisamos ter jornalistas preparados, questionadores, que saibam fazer perguntas, que saibam o que é que têm pela frente ou o que é que podem ter pela frente, para responderem melhor à complexidade do mundo, que é o caso de hoje. Isso aumenta a sua responsabilidade. E, portanto, hoje o desafio do jornalismo, das democracias, passa por aí. Passa por exercer um papel de mediação, sem recusar uma resposta ágil e rápida ao que está a acontecer, e sem recusar também que também é a missão do jornalismo, de gerir melhor os acontecimentos, refletir sobre eles, ter um olhar distanciado no tal jornalismo lento que também é preciso. Eu queria dizer o seguinte, um pouco no âmbito daquilo que estamos aqui a falar.
vamos ver. Sem nos colocarmos, eu não me coloco com toda a certeza, e tenho certeza que nenhum deles também não, em nenhum patamar de superioridade, nós temos uma obrigação e um dever, que é conhecer bem e estudar os públicos para os quais trabalhamos. E há muitas ferramentas, não apenas hoje, já havia há 5, 10, 15 ou 20 anos, mas hoje há ainda mais, ferramentas que nos permitem perceber para quem é que estamos a trabalhar em cada momento e de que forma. E isso é um elemento que nós não podemos nunca desprezar também para as escolhas que fazemos. Por isso é que lhe falei na TVI e na CNN. Muito bem. Depois, eu então, não é desconfio, é rejeito logo, quando me aparece alguém a dizer o seguinte: mas toda a gente acha que se deve fazer assim, ou se deve fazer desta maneira ou daquela maneira. Eu digo sempre, atenção, que toda a gente é muita gente. Quer dizer, nós se fazemos um noticiário às 8 da noite, lato senso, para 1 milhão de espectadores, cada um dos canais, um pouco mais acima, um pouco mais abaixo, e a informação às 8 da noite é o género mais resistente, enquanto que a ficção tem hoje muito menos espectadores do que tinha há meia dúzia de anos. O entretenimento também. Se nós olharmos para os noticiários das 8 da noite, para os 3 telejornais, como as pessoas gostam de dizer, eles não têm audiências muito diferentes de hoje do que tinham há meia dúzia de anos. Isto é, as pessoas procuram a informação. Portanto, nós estamos a falar de muita gente. 3 milhões de pessoas de audiência média às 8 da noite é muita gente. É muita gente. Portanto, isso não dá, ou melhor, não dá, deve fazer com que cada uma das pessoas que diz não, mas eu acho que toda a gente considera que não se pode estar em direto na manifestação, ou toda a gente com quem eu falei. Atenção que toda a gente é muita gente, não é? Pois. E nós, é evidente que, dizendo isto, eu também quero deixar claro o seguinte: nós não podemos agir apenas naquilo que é, entre aspas, o gosto dos públicos, mas nós temos que perceber qual é a demanda que os espectadores e que os cidadãos, de uma forma geral, esperam dos meios que eles procuram. Não é? Ou seja, a mim não me adianta nada ter um noticiário às 8 da noite que ninguém quer ver. Que eu acho que tem umas notícias todas extraordinárias e tal, mas que ninguém quer ver. Como aqui o Observador, se fizer um produto que ninguém procura e que ninguém quer ler, também nunca não terá nem independência financeira, nem económica, nem será um meio influente, importante ou central da vida portuguesa. Não é? Só dizer aqui um ponto importante, porque a Maria João já várias vezes fez a pergunta do ponto de vista do editor ou dos diretores. Há um ponto, por exemplo, nomeadamente na questão dos diretos, uma das informações mais importantes é a do jornalista no terreno. Muitas vezes a decisão, não é a decisão, a interpelação surge do próprio jornalista, e bem, que é quem está lá e diz, e liga e diz, pá, isto não vale nada, estão aqui 10 pessoas, ou isto é absurdo. E a direção confia, claro. E atenção, 70% ou 80% dos temas são resolvidos assim, porque é assim que deve ser. Não há ninguém que saiba mais de um assunto do que quem está no terreno. Porque eu posso ter uma opinião sobre aquela manifestação, ou aquela coisa, ou etc, o que interessa, o que seja a acontecer, que é completamente diferente de quem está lá. E de quem está lá, liga e diz, pá, isto não faz sentido nenhum. Ou até diz, pá, mandem mais uma equipa porque isto é interessante, isto é forte, senão eu não consigo estar a fazer não sei o quê. E vão dizendo, não faz sentido. E essa opinião, que atenção, que não é uma opinião que tem que ser soberana em tudo, não, mas é uma opinião que tem que ser muito pesada. É um elemento indispensável de avaliação. E a maior parte das últimas situações dessas, em que tivemos que ponderar, tipo, não fazer uma coisa, saltar fora, decidir, foram 70% ou 80% foram por opinião de quem estava no terreno. E isso é muito importante. Mas então é ótimo que você me fale de quem está no terreno, porque eu vou dar um exemplo recentíssimo e que penso que terá ocorrido nas 3 estações que vocês dirigem e que foi muito recentemente as eleições do Bolsonaro e do Lula. Aquilo que nós vimos, mais uma vez as sondagens se enganam, e eu vou deixar aqui uma pergunta delicada, que é assim: eu estou cada vez mais convicta, como jornalista e como cidadã, que as sondagens muitas vezes se enganam porque as pessoas não dizem a verdade aos sondadores, a quem as interroga. E porquê? Porque há um condicionamento da mídia. Por exemplo, recentemente, em cima do Lula,
completamente a favor, puxando pelo Lula, dizendo e assassinando, entre aspas, Bolsonaro, que de facto não vale a pena repetirmos aqui, que é uma criatura que não podia ser presidente, que ia dando cabo do Brasil, tudo isso, mas estava a concorrer. E, de repente, no terreno, demorou muito tempo até que quem estava no terreno se apercebesse que havia meio Brasil, que depois os votos provaram, que estava com Bolsonaro. E isto aconteceu mais vezes noutras eleições, que é haver da parte do jornalista, porque acredito que haja um condicionamento, eu não estou a culpar os jornalistas, pode haver um condicionamento mental. Como é que explica o que aconteceu no Brasil com o que nós ouvimos as televisões portuguesas contarem do que estava a acontecer no Brasil? Eu quero dizer alguma coisa sobre isso. Não estou a culpar, estou a sobre o discutir exemplo e a brasileiro perguntar-lhes. e também sobre outros. Sou capaz de estar de acordo que Que as sondagens o falhanço das sondagens, em geral, não apenas no Brasil, o desvio, não falemos do falhanço, falemos do desvio em eleições recentes, ainda agora nos Estados Unidos, quer dizer, nós entramos para as eleições intercalares americanas a falar de uma onda vermelha e acabamos, ou estamos prestes a acabar da maneira que se está a ver, não é? Sim. Como a maré azul, sim. Pronto. Andemos aqui para as eleições portuguesas que foram há um ano, em que Exatamente. a questão da maioria absoluta sim colocou-se, mas não me parecia um cenário nada plausível. E olhamos para as eleições francesas. Enfim, há muitos casos. No caso concreto do Brasil, eu tenho nem é por hábito, tenho como método dizer sempre às equipas que vão para o terreno que nós não podemos ser preconceituosos. Quer dizer, temos que ter capacidade crítica, mas eu não quero equipas preconceituosas. E acha que não tem? Não estou a dizer que estou a perguntar se acham os três que não há preconceito. Acho que no Brasil, que apesar de tudo, é um tema que nos diz bastante, porque há aqui uma grande comunidade brasileira, porque há uma ligação forte entre os dois países, e por aí fora, mas não é um tema nosso, digamos assim. Acho que no caso do Brasil, a situação era de tal maneira polarizada que nós tivemos de um lado e do outro elementos de polarização. Certo, sim, que foram espelhados aqui pelas reportagens que foram mostradas na televisão portuguesa, pela TVI, pela RTP, pela SIC. Acho que isso foi bastante revelado e bastante demonstrado. E eu sigo muito a imprensa brasileira, os jornais, nomeadamente, e até os canais de televisão. E acho que eles fizeram isso também. E quando eu dizia que houve um desvio, repare, o desvio nunca foi em relação ao resultado que o presidente eleito acabou por conseguir. Onde houve o voto escondido, onde houve o voto escondido foi, e isso também não é exatamente uma novidade, foi em quem não disse que ia votar Bolsonaro, mas na verdade votou Bolsonaro. Eu acho que a Maria João lançou várias questões e algumas delas davam um debate que só. Eu tenho que fazer aqui de mediadora entre o que ouço. Claro que sim. Não é evidente, não acusar-te as sondagens dá outro debate, dá outra conversa. As sondagens davam e agora, um se debate. formos às audiências, então... Enfim, todos nós trabalhámos ao longo da nossa carreira com sondagens. Eu, muitas vezes, sinto-me no papel de grande defensor dos institutos de sondagens e das suas dificuldades, que são cada vez maiores. E há sempre uma coisa que as sondagens, a menos que, enfim, se comprove que houve uma manipulação, alguma coisa que correu mal com as sondagens, mas vamos partir do pressuposto. Não há muitos institutos de sondagens, eles têm que ser licenciados, apresentam o seu trabalho, têm regras a cumprir. Com certeza, as sondagens demonstram tendências. É bom que nós não podemos pedir às sondagens algo que as sondagens não nos podem dar. Que é um resultado. Eles gostam de dizer sempre que são retratos contingentes, uma fotografia do momento em que se fazem. E é verdade. Demonstram tendências cada vez mais difíceis de interpretar ou cada vez mais difíceis de traduzir. Porquê? Em parte a Maria João na pergunta já dizia isso, que as pessoas estão cada vez mais insondáveis, não se revelam, muitas vezes até dizem uma coisa e depois acabam por fazer outra. E também os momentos também de campanha vão fazendo variar, nomeadamente os indecisos, etc. Por aí fora. Há muitas explicações. Bom, isto para dizer, as sondagens
sondagens não antecipam os resultados. Pedir às sondagens que Não, nos o digam, resultado tirando-as não é, de boca sim. de urna no próprio dia, e essa já é mais complicado, que possam falhar rotundamente, habitualmente não falham muito. Bom, mas essa é a questão das sondagens. Quanto aos acontecimentos e atos eleitorais, nomeadamente o Brasil, eu acho que todos nós tentámos estar de um lado e do outro para perceber o que é que estava a acontecer de um lado e do outro. Eu falo pela experiência da RTP, nós colocámos equipas que todos os dias tinham a preocupação de nos dar o que é que se passava de um lado e do outro. E de serem equilibradas no sentido de olhem com olhos de ver, mostrem-nos o que é que cada um dos lados está a fazer. Sabemos aí, nos Estados Unidos, noutras paragens, que obviamente os eleitorados estão muito polarizados e, portanto, de repente estão a perder um chão comum nos Estados Unidos, no Brasil e não só. E, portanto, que as coisas se radicalizaram a um ponto que são mais difíceis de trabalhar, lidar com até a agressividade que os repórteres têm. Traduziram, sim. São muito difíceis. Mas eu não, quer dizer, em relação ao Brasil, eu já tive... Não tem a noção de que eu houve um candidato privilegiado. Eu já tive essa interpelação na RTP. Okay. Primeiro há aqui um ponto. Não me parece... Nós, mesmo que houvesse um privilégio, a nossa influência nas eleições brasileiras é nula. Exatamente. Atenção, convém, porque senão... Não, atenção, mas é importante... Mas de repente há um jornalista que sente que faz mas parte isto, de um apesar de tudo, é um ponto exército importante, apesar de tudo, é um ponto importante, porque de repente parece que nós, de alguma forma, influenciamos, porque nós não influenciamos nenhuma eleição no Brasil, nem nos Estados Unidos. Também não era nada disso que eu estava a perguntar. Não, mas é importante porque, então, as que conseguimos influenciar, se quisermos, são as eleições portuguesas. E acho que nenhum de nós influencia eleições portuguesas. Acho que isso está completamente comprovado e provado. Podem haver pessoas mais excêntricas com alguma opinião, mas como se vê, nomeadamente nas últimas eleições, isso não aconteceu. Se há coisa que as sondagens, apesar de tudo, contribuíram de certa forma, até foi para uma ideia de que o PSD podia ter uma votação bastante acima do que a que teve, e pouco mais do que isso, e portanto não há... Portanto, acho que isto é bastante importante. Depois há um segundo ponto que é... eu, por exemplo, neste caso do Brasil, estou bastante à vontade, porque enviei, aliás, exatamente por ter essa preocupação, quando começaram a sair as primeiras sondagens, ainda na primeira volta, e muitas davam a vitória do Lula à primeira volta, eu enviei um e-mail para a redação a dizer, atenção, quando citarmos as sondagens da Folha, etc., por aí fora, mesmo dando o resultado, ou ver se o resultado dá que o Lula tem 52%, temos de dizer que a sondagem dá 52%. Mas convém dizer sempre que o cenário de segunda volta é um cenário altamente provável. Eu enviei esse e-mail para a redação exatamente porque eu sempre achei que ia haver segunda volta e era relativamente fácil intuir que havia uma segunda volta. Portanto, estou muito à vontade nessa matéria. Há aqui 2 pontos complicados. Em relação às sondagens, convém não generalizar. Por exemplo, ainda agora houve uma sondagem em Itália, umas eleições há muito pouco tempo, as sondagens acertaram em cheio, e estamos a falar da eleição de uma líder pós-neofascista, como quisermos chamar, e que, portanto, também levantou muitas questões. Não, ela é uma pós-neofascista, se quisermos. Há várias maneiras de a caracterizar. Tem feito um esforço, exatamente, nomeadamente na política externa. Para se desmarcar muito de qualquer coisa que tivesse visto, porque ela é uma atlantista também, mas as sondagens acertaram em cheio. Nas sondagens na Alemanha acertaram em cheio. Nas sondagens em França, o erro que houve na primeira volta foi um erro de subestimar o eleitorado do Mélenchon. Não foi mais nenhum. Ricardo, atenção, mas eu não estou a dizer isto. Eu não estou aqui a defender as sondagens. Eu percebi completamente. Há um ponto... Não é contra a sondagem, é contra o comportamento do eleitorado pelo comportamento da mídia. Há uma discussão em Portugal que é muito condicionada por discussões que existem nos Estados Unidos, em Inglaterra, no Brasil, etc., que têm a ver com 2 temas que em Portugal existem felizmente pouco. Um é a cultura woke, ok? Exato. Mas cá existe, felizmente, muito pouco. Mas... Não. Atenção, calma. Eu sei aqui, nomeadamente no Observador, há umas pessoas que escrevem no Observador que acham que há naves do woke em cima de nós. Sério, há uns que eu acho que estão próximos do delírio. Estou a dizer isto aqui no Observador, mas há pessoas que acham que acordam e quando abrem a caixa dos cereais sai lá um wokeista e depois quando vai à porta... Então digamos que eu estou a meio caminho entre esses que você cita e você. Se está a meio caminho, ela está a fazer um caminho. Mas se está a meio caminho, a Maria João tem que ser melhor acender as luzes da bicicleta porque ainda está muito longe isto de chegar cá. Nesta escala. Já cá está, mas está bem. Não está... Maria João, está vamos lá ver uma coisa. Ok. Eu não estou a dizer que as coisas não vão acontecer, eu estou a dizer convém termos os pés na terra e eu, como a Maria João, lemos jornais internacionais e obviamente que nós importamos muitas ideias, e bem, porque são, ainda bem, isso é o que se chama ter cosmopolitismo e mundivisão. As maluqueiras que se passam nas universidades americanas, inglesas ou no Brasil... Não tem comparação Não tem comparação, aliás, viu-se esta semana, quando foi a história da invasão da Faculdade de Letras, veja
a carta do Miguel Taman, não sei se leu o mail do Miguel Taman. Sim, sei muito bem. Isso é Estamos a quem falar é. da Faculdade de Letras de Lisboa. Sim. Ok? Se imaginasse, aquela carta não era possível de acontecer numa Faculdade de Letras Não na era. Inglaterra, Não nem nos era. Estados Unidos, nem no Brasil. Pronto. E por isso é que eu digo que a paranoia do wokeismo que existe em Portugal e que depois também existe em relação ao jornalismo de engajado é, repito a expressão, e eu desculpa eu dizer isto, porque se eu se chamar paranoia também estou a incluir a Maria João em certo Espero grau, que não não num grau de inclua, porque paranoia, mas num paranoia grau é que não tem Não, mas nada. está demasiado preocupada com uma coisa que está a acontecer noutros países e cá ainda não está a acontecer nesse grau. A sério, quando eu digo que é uma paranoia, é uma paranoia. Está no discurso E é dos igual que no se tema do manifestam jornalismo, agora. porque em Portugal, pelo contrário, se há natureza do jornalismo em Portugal, que também é uma crítica que se pode ser feita, é o de não ser, na sua maior parte, fácil de identificar ideologicamente. E de, felizmente, em Portugal, a esmagadora maioria dos órgãos de comunicação social não terem enfiado a carapuça que enfiaram alguns jornais que são muito bons em algumas coisas, mas que são péssimos noutras, como, por exemplo, o New York Times ou a Folha de São Paulo, para falar de dois excelentes jornais. Sim. Eu estive a cobrir as eleições americanas. Ora, as eleições americanas, alguém só lê o New York Times não percebe nada do que está a passar Não, no país. claro, é verdade. Aliás, eu na altura, com os verdade. colegas meus que lá estavam, entre os quais o Luís Costa Ribas, que entretanto se passou aqui para a concorrência, o Ribas, quando ia ao meu quarto em Washington, porque nós Sim. nós lá íamos, juntávamos antes de sair, dizia, lá estás tu com a Fox News. Eu, quando estive nos Estados Unidos, eu lia o New York Times e via a Fox News, de manhã à noite. E ele dizia, és louco, varrido e tal. Mas eu percebo. E até criámos um grupo do WhatsApp que se chamava I'm a Fox News Person. Era uma piada que nós tínhamos uns para os Sim. outros, porque era a única maneira de perceber. Sim. E eu, felizmente, vivo num país onde as coisas não são assim. E mesmo jornais como a Folha de São Paulo, que é um jornal extraordinário em muita coisa, enfiou muito a carapuça. Atenção, o Bolsonaro fez ataques vis é pouco. Há alguns jornalistas, sobretudo a mulheres jornalistas, de uma forma brutal e uma coisa vergonhosa em qualquer sítio do mundo, até abaixo do nível do Trump, coisas de cariz sexual, etc. Portanto, eu percebo que a resposta do jornal tenha sido quase ao mesmo nível. Igualmente Mas violenta, essa sim. ideia de que em Portugal estamos perto disso não tem pés nem cabeça. Não tem pés nem cabeça. Repito, eu percebo que há uma série de pessoas que têm essa mania. Há, de facto, aqui colunistas do Observador que vivem nesse mundo, que eu acho que é um mundo de aliens, mas tudo bem, as pessoas podem viver no mundo dos aliens, não tem mal nenhum. E eu não estou a dizer que isso não possa acontecer em Portugal. Estou a dizer que em Portugal os exemplos são mínimos. Mínimos. E repito, veja a carta do Miguel Taman e diga-me em que Faculdade de Letras, eu já vi São a Paulo, carta do do Rio, Miguel Taman. de Sim. Washington, de Ela Nova não Iorque, saía. da Califórnia, Eu ou de sei. Inglaterra, que alguém escrevia aquilo. Eu sei, mas eu não estava, eu não estou a dizer, não há uma obcecação minha do Observador, não sei, porque eu não falo pelo Observador, nem estou mandatada de falar por um órgão Ainda é de acionista, comunicação já. social. O que eu estou a dizer, o que eu estou a dizer é chamar a atenção que ela já cá está. Eu não posso comparar um país da dimensão de Portugal e do... Mas, Maria João, já cá está tudo, Com ainda certeza bem. que está. Ainda bem, está cá tudo. Sim. Está cá tudo, no sentido em que, felizmente, o facto de nós estarmos na União Europeia, de haver internet e de haver tudo, é que está cá tudo. Sim. Assim como está o melhor filme sul-coreano que ganha o Festival de Veneza, também está a ideia mais maluca dos tipos que resolvem estudar a história colonial de uma forma totalmente paranoica. Sim, também cá chegou. Agora, achar que os estudos do pós-colonialismo português estão ao nível dos americanos, não estão, felizmente. Felizmente Portugal é um país moderado. E achar, para chegar a voltar ao nosso ponto, que o jornalismo português está, neste momento, com o nível de condicionante e com o nível de, às vezes, de viés que tem algum jornalismo no Brasil, nos Estados Unidos ou na Inglaterra, não é verdade. Eu, se ler o Guardian, quando são eleições inglesas, não percebo nada. Vou bem. falhar totalmente no resultado. Mas vocês recusam que haja, por exemplo, 2 pesos e 2 medidas. Vou já dar um exemplo Eu digo recentíssimo. já que sim, nem sei qual é, porque já imagino qual é a pergunta, mas continua. Não, a pergunta é esta: se vocês recusam que haja um sentimento, não estou a falar se é num observador, se é nos paranoicos, não devido o mundo assim. Sinto que no país eu sou completamente transversal, portanto falo com muita gente e falo com a rua. Eu falo com o Papa. Um sentimento. Exatamente. Exato, até se falo for caso com o para Papa. dizer. Olha, você pode até dirigir essa espécie de piada. Há muito poucas pessoas. Foi uma à parte. Não, está bem. Bem, não, o que eu sinto é que há também um sentimento dos 2 pesos e 2 medidas. Vou dar um exemplo que não é político, mas de qualquer maneira é cultural e tem a ver connosco, Portugal. Houve o centenário da Agostina Bessa Luís, que é uma escritora
indiscutível de qualidade e até de pessoa humana, de características totalmente invulgares, que passou relativamente desapercebido. Maria João, não é verdade. Não é verdade. Espera, Não é- só um momento. Maria João, não E é agora verdade. veja a comparação com o José Saramago. Porquê Não é que é eu estou a não dizer é isto? verdade, olha. Não é anticomunismo. Maria É João, a mas Maria noção, João, não é verdade. Só um momento. É a noção de que há por detrás do centenário do coisa, um empenho Mas mais olha, organizado. Não é verdade. mais- Posso responder? O Mas António percebe- pode, sobre a Agostina, todos nós podemos falar, Não, mas o António pode falar com até um pouco certeza melhor que do ela que nós. apareceu. Não é, E não houve, é ela apareceu. e houve ações envolventes do centenário. Mas devo dizer o seguinte, o António pode falar Maria João, melhor do que nós, mas isso não é... Deixa-me falar o caso geral. Eu da Agostina até era muito fácil para mim falar. Nós fizemos Eu sei. um jornal especial feito em homenagem à Agostina Sim, Bessa sim, Luís. sim, O sim. Jornal da Tarde foi um jornal exemplar que nós fizemos e que foi percorrido de Sim, ponta a sim, ponta sim, durante sim. mais de 1 hora e 20 minutos, sensivelmente, pretexto da vida da Agostina. Não fizemos por ser... A Agostina merece, é um dos Não, símbolos da claro, cultura evidente. portuguesa importante. Não Tá é bem, por mas ser, basta dizer que não não é estão por de ser acordo, conservador ou por Sim. ser uma mulher de esquerda. Não, Sim. essa nunca nos passou sequer pela cabeça. Do mesmo modo, quando olhamos para Saramago, e obviamente também lhe vamos dar atenção, todos nós nos nossos canais, na RTP incluída, porque ele tem a dimensão que Não, tem. E não é por foi Nobel. ter sido comunista Sim. ou deixar de ter sido Não. comunista. Portanto, Foi essas Nobel, questões, com certeza. eu acho que em Portugal, em relação àquilo que o Ricardo estava a dizer, nós, se olharmos para a cultura portuguesa e para a posição que Portugal tem no mundo, até ao longo da sua história, nós somos um país, digamos que é um país de diálogo, de culturas, que se colocou Que sempre nas cruzam, várias sim, partes do mundo. exatamente. Não é por acaso que tivemos um Presidente da Comissão Europeia, não é por acaso que temos um Secretário-Geral da ONU, porque nós temos capacidade de olhar o mundo com algum equilíbrio e alguma moderação. E isso acho que também se passa no jornalismo português. Porque é que nós não temos, em regra, temos alguns casos, tivemos sempre alguns casos, e é normal que tenhamos. Houve um jornal chamado Diário, como houve jornais à direita, houve jornais à Diabo, esquerda, sim. como o Diabo, etc. Sim, Mas DD. isso não quer dizer que nós não tínhamos, sobretudo, uma comunicação social mainstream mais preocupada, até porque nós somos um país pequeno, o mercado também é pequeno, mas também temos uma cultura jornalística de olhar com curiosidade para o mundo nas suas facetas. E ter abertura para ouvir as pessoas, para ouvir as várias sensibilidades. Eu lembro-me sempre, eu estava na TSF na época, quando foi o 11 de setembro, e a certa altura recebi um comunicado de alguém irritado porque alguém tinha estado na antena e aquele ponto de vista não lhe agradou e achou que a TSF estava a dar um ponto de vista. Sim. Bom, eu na altura, às vezes a tentação, aquilo não fazia nenhum sentido, a TSF, como outros órgãos de informação, estiveram no ar dias seguidos, não foram horas, foram dias apenas com esse tema na antena. A nossa dificuldade era encontrar mais vozes, de quem é que podemos ouvir mais e que não nos estejamos a lembrar. E, portanto, dei-me ao trabalho de responder a esse ouvinte, colocando-lhe uma pequena lista, uma parcela da lista de pessoas que tínhamos ouvido. Ele depois respondeu-me, teve a nobreza de me responder, peço desculpa, só tinha ouvido ali, e portanto, obviamente, que nós ouvimos todas as cores, credos, etc., que havia para ouvir. Eu acho que todos nós crescemos e fomos treinados na ideia de ouvir posições contrárias, às vezes até pensando que o jornalismo é apenas ouvir o contraditório, coisa que é muito limitadora e não é de todo. Exatamente, e não é de todo. redutor isso, Mas claro. o lado pluralismo... É isso, mas não é só isso. E eu falo pela RTP, se há uma preocupação de diversidade e de pluralismo, nós temos em permanência. Portanto, queria eu acho que esse ficasse é um claro falso isto. problema em Vocês Portugal. recusam aquilo que eu temo que ocorra no país, que é uma sensação, face à mídia, de uma forma geral, de 2 pesos e 2 medidas. Recusam. Completamente. Pronto, Absolutamente, pronto, está bem, está bem, absolutamente. está bem, está bem. Recusa, atenção. Como é óbvio, estou a dizer recusa Tem em que geral. terminar, pois ainda me falta as recusa geral, ausências. claro que pode encontrar um Não, caso podemos particular. encontrar erros Não. que se cometeram. Aliás, não é? eu só acho o caso da Agostina Claro, errado, porquê? Ai, não é preciso Não, falar mas da- deixe-me só dizer muito rapidamente, porque isso foi de facto um tema ali, sei lá, entre os anos 60 e os anos 80, em que havia toda a corrente, se quisermos, mais oficial da literatura portuguesa, era muito condicionada pelo tema do neorrealismo. Estou muito só à a vontade falar que o meu pai foi um escritor de neorrealista, tratamento, mais nada. muito ligado a um reconhecimento de mais certo tipo de escritores e menos de outro tipo de escritores estou a falar só que do não se tratamento encaixavam, agora, de que não hoje. se encaixavam no Sim. cânon, que ia desde a Agostina até o Jorge Sena, até outros, o Rubén A.
Agora, sinceramente, nos últimos 20, 30 anos, Não. ninguém discute Eu- a importância Ricardo, do Jorge Sena, Isto não ou é um da debate Agostina, cultural ou do e eu não Ruben estou a Anderson falar. Leitão, Eu ou estava de a falar outros. do tratamento nos últimos 2 meses de duas figuras grandes da literatura portuguesa que me pareceu desequilibrado. Era só Mas, isto, ó, não Maria estou a João, falar. o olhar enviesado aqui é o seu, não é o nosso. Está bem, não faz mal. Claro, pode Não, encontrar não. casos Eu particulares. aceito. Sim, mas eu acho que a rejeição... Posso já acho dar nós- outros Deixa-me- casos? deixa-me Sim, só sim, responder nós à respondemos questão todos da geral. mesma- A questão da geral. mesma maneira. Há um- Mas claro que há casos particulares, isso com certeza. Há um tema, de facto, que torna a comunicação social portuguesa um bocadinho singular na maior parte dos países, basta ir à Espanha para ser diferente, ou aos outros países que já falámos, que é, em Portugal, a esmagadora maioria dos casos das últimas décadas, que foram mais que de jornais, televisões não houve, mas pronto, jornais, órgãos de comunicação social em geral, que se colocaram de uma forma politicamente mais definida, que é completamente legítimo, não tem nenhum problema, a maior parte dos casos não tiveram sucesso, ou tiveram sucessos conjunturais. E isso, de facto, é uma singularidade. A grande parte dos jornais, televisões, rádios que se mantiveram e que estão, enfim, Ativas, sim, de saúde. ativas, foram os que se puseram numa posição mais neutral ou mais central em relação à atividade política. Isso é uma diferença, porque é mesmo uma diferença. Basta ir à Espanha e é completamente diferente. Uma pessoa sabe onde é que alinha o El País, onde é que alinha o El Mundo, onde é que alinha o ABC. Não, em Portugal não há um, Em não Portugal- há um Figaro ou um ABC. pronto, mas por não há exemplo. porque o público não quis conseguiu- que há. não- Mas atenção, não se conseguiu mas não fazer. há, fazer. não se conseguiu fazer, não é verdade. Não, Fez-se, mas Não, não se não se implantou. conseguiu. e o Exato. mercado liquidou-os. É que a grande questão é, fez, assim como o mercado liquidou o diário, que era o jornal do PCP, Eu foi o sei, mercado liquidou que o Tempo e o- de alguma forma e não sei liquidou quê. também o semanário. Exatamente. O semanário era um projeto jornalístico bom, Muito por grande. favor, então, não, ou o independente. Não estamos a falar de folhas de couve, estamos a falar de coisas importantes. Agora, há espaço? Claro que há e não há nenhum problema. Vai ser esse o panorama da comunicação social sempre portuguesa? Não tem que ser mais. Em termos de o digital, e o facto de termos se quisermos, uma paisagem completamente digital, vai permitir, na minha opinião, alguma fragmentação desse ponto de vista. com E se pesos calhar coisas que projetos. antigamente não tinham espaço, passam Que vai ganhar. a ter Bem, espaço. agora, só tenho 1 minuto. Numa escala de 1 a 10, a guerra das audiências que existe, que é real, que se 2 estações estão a dar uma coisa, a terceira tem que estar, penso que isto ocorre, ou pode ocorrer, as audiências é um dos vossos mais delicados e complexos problemas com que lidar. Começo eu? Sim, Bom, mas tem que ser mesmo curto, muito, já muito estou aqui a rápido, fazer mas sinais. muito rápido. Mas isto é importante. As porque há- audiências são importantes também para a RTP, mas eu diria que a relevância sim. também para a RTP, a relevância do serviço público é obviamente algo que nos preocupa, mas preocupa-nos qualificar, falo pela informação, o jornalismo que fazemos. E as audiências hoje não podem ser lidas do mesmo modo que líamos no eu passado. sei, claro. O consumo linear de televisão nas várias plataformas em que ela está disponível é hoje muito mais diverso e as audiências têm dificuldade em medir consumos não lineares. A nossa oferta hoje distribui-se por muitos fragmentos, por muitas Claro. plataformas. Audiências. Importantes, com certeza. Agora, não é isso o único elemento que norteia a nossa orientação, Não é a o nossa elemento atuação. que norteia, mas é Não. um É um elemento que norteia. é um elemento obviamente importante, claro que sim. Eu vou-lhe responder de uma maneira menos agradável. Não percebo a pergunta, porque se abrir a porta e for à sala de redação do Observador, vai ver ecrãs com as audiências do Google Analytics, do Chartbeat, do CrowdTangle, todas em tempo real. Não há nada que se mova mais por audiências do que os órgãos de comunicação social que são puramente digitais. E, portanto, é uma discussão que era uma pergunta que tinha legitimidade. Mas o que a pergunta tinha implícito é até onde é que um jornalista consciencioso e sério vai Mas para não ficar para trás, Então, para mas estar nesse eu quadro. estou-lhe a fazer a pergunta assim, a Maria João está a fazer a entrevista no Observador, onde as audiências são a coisa mais importante do mundo. E são Exatamente. medidas em tempo real, coisa que na televisão não são Sim. com 24 horas de antecedência. Sim. Sim, as audiências nós usamos como análise, como condicionante e como métricas do nosso trabalho. E com pressão. E do seu trabalho, é isso que eu lhe estou a dizer. Sim, sim, A do Maria meu João também. sentiu pressão Sim. de audiências para fazer Pressão. esta entrevista? Não, mas já senti no ar uma pressão para me despachar, Mas porque depois- não, já há um tempo, para me despachar
porque já estava, pelo auricular, porque já estava o caso do dia numa estação concorrente. Mas quando acabar este trabalho e o publicar, vão-lhe dizer se teve melhor audiência em texto ou se teve melhor audiência ao vídeo, porque vão conseguir saber quantas pessoas o viram, quantas pessoas ouviram. O ouviram é mais difícil, a não ser que seja em digital, se for no FM não, e quantas pessoas leram. E vai saber, é a primeira vez na vida que vai ter esse tipo de dados, Sim. coisa que não tinha quando trabalhou em televisão, quando trabalhou em rádio. Está quando trabalhou bem, em jornal. muito obrigada por essa informação tão detalhada sobre aquilo que me espera em vários ramos, etc., do meu trabalho. O que eu queria saber e reparei, que vocês não aceitam, não concordam que, por vezes, é preciso gerir, ter jogo de cintura claro que é. Não, com as certeza audiências. Com certeza que é. O que eu acho que o Todos Ricardo... nós sabemos que sim. Eu estava a dizer é que não é um tema das televisões. Pronto, nem mais. João, É que hoje, a minha- hoje esse tema não é das televisões. Mas eu estou a falar com televisões. Mas hoje. é que o tema não é das televisões. é E o geral. tema Guerra das Audiências foi Sim. cunhado ali em 92, quando a SIC nasceu. Todos os jornais escreviam, o Público e o Diário de Notícias e o Expresso, prosas sobre a Guerra das Audiências, e todos esses jornais hoje são os que estão na primeira linha da Guerra das Na Audiências. primeira linha. Talvez, É só isso a talvez ironia. sejamos todos de acordo, incluindo a Maria João, de que os públicos a que nos dirigimos, obviamente, são referências importantes Claro. no nosso trabalho. Claro. E que todos, mesmo aqueles que possam ser mais concorrentes e ter uma preocupação com resultados mais forte, todos nós nos preocupamos em fazer bom jornalismo, boa informação, porque acreditamos, e eu julgo que todos acreditamos, que boa informação faz público, faz interesse do público e faz audiências. Faz a audiência. Olha, muito obrigada, António José Teixeira, Nuno Santos, Ricardo Costa. E houve uma coisa que eu gostei imenso, é que tivessem discordado tanto de mim. Não, porque é vivo, porque é interessante, porque não é por causa disso que eu não deixarei de trabalhar e de conviver com vocês, mas estou muito... intencional, não é? Estou muito, Não, estou eu nem muito, sabia o que vinha. mas estou muito ciente de alguma das coisas que aqui afirmei. Não se esqueça Muito de obrigada. perguntar quantas pessoas a leram, quantas pessoas a Sim, ouviram. exatamente. Atenção. Quantas E pessoas consegue é que saber o género e a idade. É o género e a idade, exatamente. Muito Mas obrigada estão a por terem dizer vindo. só viram, horas? E as horas? viram E as ou horas? leram, mas também a nós. E a- Se também a quiserem, nós, depois também a nós. mandamos Eu a serei informação. generosa. Sim, partilhe. Deus até breve. Muito obrigada. Obrigado, Obrigado, Maria João. Maria João.